Pessoal, boa noite. Vocês não querem chegar mais para frente, não, gente? Eu tenho uma dificuldade danada para escutar e vocês sentam lá no fundo, né? Já começou. Tá. Não? Porque aqui produz muito som. E aí a gente um pouco o som pra lá e deixa. Se você quiser, pode, mas não. Então vou aproveitar para dar uma. Tá. Bom, eu acho que ficou, em função das duas primeiras aulas, alguns não assistiu a primeira, só veio na terceira, né? Hoje é a terceira aula, só veio na segunda, tá? Mas a teosofia se baseia muito nesse conceito dessas aulas que nós estamos falando agora. Boa noite. Que na realidade, nós temos veículos. Corpo físico é um veículo. Sem o piloto desse veículo, o corpo físico não é nada. É pó. E a alma, o espírito como um todo, ela tem 7 veículos em 7 planos diferentes. Falamos nas aulas anteriores. Um dos veículos é o veículo físico. Mas eu uso o veículo físico. Enquanto eu achar que eu sou o veículo, eu estou preso no mundo. Simplesmente preso no mundo. Enquanto achar que eu sou o veículo. Mas o veículo não é só o físico. Tem o veículo da mente. A gente acha que nós somos o pensamento. Enquanto nós acharmos que o pensamento é a nossa coisa mais sublime que nós temos, nós estamos identificados com a mente. Então eu sou a mente. Mesma coisa com as emoções. Emoções é um veículo separado. Mas quando as emoções tomam conta de mim, então eu me identifiquei com o veículo e esqueço que eu sou alma, que eu sou espírito. A técnica para você se tornar a alma realmente em vida aqui é desvincular-se dos veículos. Eu não sou o corpo, eu não sou as emoções, eu não sou o pensamento, eu sou o ser que está além de tudo isso. Aí você começa a se desvencilhar da tirania dos veículos tomar conta de nós e nós acharmos que nós somos os veículos. Então isso aqui é o princípio básico da teosofia. Enquanto estivermos identificados com os veículos, e todos nós estamos, essa é a realidade. Enquanto nós estivermos identificados, a alma não encontra um canal de manifestação plena de todos os poderes da alma. A diferença entre nós e um Jesus, um Cristo, um Buda, é essa. Todos eles tinham a consciência dos veículos e os veículos eram simplesmente ferramentas da alma. Então nós vamos ser, sim, seres muito evoluídos, crescentes e tudo mais, à medida que a gente realmente perceber isso. O corpo, as emoções e a mente, eles têm que ser instrumentos para a alma utilizar. Ok? Então isso aqui é uma recapitulação brevezinha dos nossos aulas, das 2 aulas anteriores, tá? Então, um veículo que nós temos é o corpo físico. Não vou falar nada sobre ele, que está todo mundo careca de saber que nós temos tudo isso aqui. Temos olhos, rins, coração, glândulas, fígado, temos sangue, temos tudo isso aqui. Esse é o corpo físico. E para mostrar, de uma vez por todas, que nós não somos o corpo, que nós somos mais do que o corpo, alguém nesse instante aqui está mandando o coração bater? Não está. Mas ele está batendo. Por que ele está batendo?
Se você fosse o corpo, você teria que mandar ele bater. Mas você não é. Então quem manda o coração bater é a tua alma. É o teu ser que criou tudo isso. Assim vale o processo digestivo, o processo circulatório e tudo mais. Nós não estamos pensando nisso, que nós só usamos a nossa mente concreta. Nós não usamos o nosso ser como um todo. Mas o nosso ser como um todo sabe de tudo isso e está tudo funcionando direitinho. Tudo direitinho. Então nós sabemos disso e isso funciona. Essa percepção nós temos, mas a gente não para pensar sobre isso. Como isso funciona? Porque nós não somos o corpo, nós estamos além dele. Então o corpo é uma maravilha. E ele funciona muito bem quando nós estamos muito bem. Quando a mente fica conturbada, o corpo padece. Tá? Então é o conjunto dos veículos é que traz a harmonia. A harmonia total nossa é quando o corpo está bem, quando as emoções estão bem e quando os pensamentos também estão bem. Aí a gente sente harmonia. Tá? Mas veja bem, eles são veículos. Então esse aqui é para a gente entender o nosso corpo, que eu falei aqui semana passada, a gente devia dizer, eu não posso dizer eu estou cansado. Quando eu digo eu estou cansado, eu me identifiquei com o corpo. Diga, o meu corpo está cansado. Você se separa dele. Dá para perceber isso? Outra forma, eu estou com fome, identifiquei com o corpo. Meu corpo está com fome, que quem tem fome é o corpo, não é a alma. A alma não precisa de alimento. Então a gente vai se identificando de pouquinho em pouquinho. Então nós temos um processo de evolução dos corpos. O veículo nosso que nós mais evoluímos, que é o nosso veículo mais antigo, é o veículo físico. Nós vamos falar isso aqui quando a gente falar da evolução, tá? E quando a gente falar de antropogênese, que é a evolução dos corpos. O corpo físico, ele é o primeiro veículo que foi organizado e aperfeiçoado. O nosso corpo ele está mais avançado, o nosso corpo físico, do que o nosso corpo emocional. Por que nós podemos dizer isso? Que o nosso corpo físico ele está desenvolvido e sob controle. Esse braço não levanta a menos que eu mande ele levantar. Então ele está sob controle. Ele está desenvolvido e sob controle. As emoções estão desenvolvidas também. A gente sente todas as emoções. Mas as emoções não estão sob controle. É só a gente ver quando alguém xingar o nosso time do coração. Tu é corintiano e eu falo que o São Paulo é melhor, pronto. Vai brigar. A emoção ferve. Então ele está desenvolvido, porém não está sob controle. Então o corpo emocional nosso está em desenvolvimento. A nossa mente também já está relativamente desenvolvida, mas ela não está também desenvolvida. É a mente que manda em nós, não nós na mente. Nós não escolhemos nossos pensamentos. Eles penetram aqui do jeito que eles querem. Mas o corpo físico está desenvolvido e sob controle. Quase sempre, né? No caso de epilepsia, por exemplo, às vezes o corpo físico sai do controle. Tem movimentos que, no caso de algumas doenças também de Parkinson, tremedeira, coisa e tal, o corpo também perde o controle também. Mas normalmente é isso. O veículo mais desenvolvido é o veículo físico. Então eu tenho que perder a identificação com ele, entender que o corpo, ele é uma coisa para ser usada e não para mandar em nós. Todas as nossas atitudes com o corpo, muitas vezes a gente fala que ele está sob controle, mas nem tanto, né? Às vezes ele também manda um pouquinho na gente, tipo alimentação. Às vezes a gente come muito mais do que precisa. Depois fica reclamando, a coisa está ruim, comi demais, a coisa está feia. Percebe? Então isso aqui, então ele tem que ser controlado. A gente tem que alimentar o corpo? Tem que alimentar. Mas quando a gente realmente, a alma está controlando os veículos, a alma permite que o corpo se alimente, mas chega, para.
A alma permite que o corpo coma um pedacinho de bolo de chocolate, mas não permite que come o bolo inteiro. Tá? Quando a gente come o bolo inteiro, o que é? Problema de digestão depois, de dor de barriga e vai por aí afora. Então esse é o lado. Então a gente tem que trazer o veículo sob controle, trazer o corpo físico sob controle, trazer as emoções sob controle, trazer os pensamentos sob controle. Então a aula de hoje vai ser mais nesse sentido, né? Que estou caminhando, estou indo para lá, estou levando meu corpo para lá. Tá? Então nós temos que desenvolver e temos que purificar o corpo físico. É o primeiro dos veículos, eu disse que ele é o mais, que está mais na frente, mas alguma coisa ainda falta fazer. Ainda falta, tá? Então temos que adestrar e desenvolver o nosso veículo físico, trazer ele sob o controle. A dificuldade maior é trazer ele sob controle. E o corpo, ele tem hábitos, ele tem uma semiconsciência, alguma coisa que parece que tem vontade própria e ele não quer mudar os processos dele. Tá? Tipo, às vezes a gente come muito mais do que... Então, quando você quer fazer um regime, por exemplo, se você não tiver uma força de vontade muito forte, você não faz. Você começa a fazer e perde logo depois na sequência. Tá? Por quê? Porque ele tem os hábitos, tem os costumes dele, ele não quer mudar nada. Então, para mudar, você tem que controlá-lo. Então, esse faz parte da teosofia, é entender os veículos, e é você que manda no veículo, não é o veículo que manda em você. Quando você fizer isso, ele vai te obedecer numa boa. Enquanto ele achar que você é um fraco, que você não segura com vontade, então a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então, na maioria dos casos, o corpo físico é um instrumento da mente. A mente usa o físico para sentir prazer, ou seja na alimentação, seja no sexo, seja nas emoções, seja no que for. A mente usa o corpo, escraviza o corpo, inclusive o mental e o astral. Então, esse aqui, o corpo físico, é um instrumento da nossa contrapartida astral e contrapartida mental, e ele é escravizado por eles. Então a gente tem que entender qual que é a finalidade dele. Então o primeiro passo para controlar o corpo é separar dele em consciência, separar mesmo, tá? Somos distintos e somos senhores do corpo. Não deixar mais o corpo ir no piloto automático. Tem hora para tudo, tem hora para alimentação, tem hora para exercício, tem hora para preguiça, tem hora para tudo. A gente tem que controlar, nós somos o dono. Quando nós fazemos essas simples coisas, então a alma está aprendendo a dominar e controlar o veículo. E esse é o objetivo maior. Enquanto nós não dominarmos totalmente os nossos 3 veículos, a alma não se vai manifestar com todo o esplendor dela. Temos que controlar, tá? Então, reconhecer que o corpo é uma coisa viva, tem fantasia, tem desejo de conforto. Então, sem disciplina, a gente não se dissocia do corpo, não se dissociando dele, é ele que vai mandar as coisas, como na maioria das vezes é o que tem acontecido conosco aí. Tá? Então, para trazer o corpo sob controle, é vontade. Vontade e mudança de maus hábitos. Todos nós temos bons hábitos e todos nós temos maus hábitos. Então, a vontade vai ser a ferramenta que nós vamos usar para trazer o corpo sob controle, em todos os seus aspectos, tá? Então, construir o corpo físico depende, por exemplo, da alimentação. Existem diversos tipos de alimento. Majoritariamente, a gente pode dizer que Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo com 3 forças primordiais. Essas 3 forças primordiais são chamadas de tamas, são chamadas de rajas e são chamadas de sattva. São as energias que Deus faz o mundo andar. Nós achamos que nós fazemos o mundo andar, fazemos coisa nenhuma. Quem faz o mundo andar é Deus, inclusive nós. Quem faz nós funcionar é Deus. Nós funcionamos graças à nossa alma. A nossa alma é uma parte de Deus. Então, tudo que acontece na vida, na nossa vida, eu, Osmir, estou fazendo as coisas. Não. Quem está fazendo as coisas é a alma. Tá? Eu acho que eu estou fazendo, esse é o ego.
Mas quem está fazendo é a alma. A alma faz parte de Deus, então quem está fazendo é Deus. E Deus, para fazer as coisas acontecer, ele tem 3 energias primordiais: tamas, rajas e sátiva. Tamas é a energia da coesão, tá? A energia que deixa as coisas tudo junto, tá? Rajas é a energia da atividade, para fazer as coisas andar, para lutar, para querer, desejos é rajas. E sátiva é harmonia. Quando nós temos muita harmonia nessas 3 energias, quando predomina essa energia chamada sátiva aqui, então nós somos pessoas harmoniosas. Quando predomina rajas, nós somos pessoas muito ativas excessivamente, ou fisicamente, ou mentalmente, ou emocionalmente. Quando predomina tamas, nós somos indolentes, preguiçosos, essas coisas. Mas nós precisamos das 3. Não tem como ficar sem as 3. Então essa energia da coesão que gera indolência, sem ela não tem nada para segurar o corpo físico numa determinada forma. Então a coesão é essa energia. Então essas 3 energias existem. Então, quando a gente purifica o nosso veículo através de um determinado controle, saúde é muito importante, tá? Qualquer doença é distração para a mente. Assistir a aula de teosofia com dor de dente não dá, né, gente? Então saúde é importante também. Então pureza é necessária, mas pureza por si próprio não é suficiente. Não é suficiente. Pega um bebezinho, tem uma pureza total, mas falta sensibilidade. Ainda tem que desenvolver. Então nós precisamos de pureza, o material, sensibilidade e a capacidade vibratória. Então o sistema nervoso nosso tem que ser sensibilizado. Sem sensibilizar o sistema nervoso, criança, bebezinho, ainda não sensibilizou, é pura, mas não tem sensibilidade. Então sensibilizar o sistema nervoso a gente vai fazer depois de adulto, nós vamos sensibilizar tudo isso através de processos de meditação. Tá? Então, a gente tem que entender, isso aqui também é falado, os iogues, não só os iogues, como os religiosos de uma forma geral, a influência da dieta no nosso corpo e na nossa mente. Então a dieta é fundamental para uma boa saúde. Uma saúde, para ser boa, tem que ter assimilação, eliminação, funcionando perfeitamente. Então se o nosso processo digestivo não funciona perfeitamente, nós não vamos ter saúde, tá? Então, sabiam que a física, agora sabe, o universo tem vibrações, diversas frequências, densas e sutis, tudo isso está na alimentação. Então a nossa alimentação, quando ela é sátívica, dentro daquelas 3 energias que eu falei lá, uma alimentação sátívica te dá harmonia. Uma alimentação rajásica, ela te dá muita atividade, muita querer, desejos. E uma alimentação tamásica te dá preguiça, te dá indolência. Então a gente tem que achar a alimentação correta para quem quer realmente entrar posteriormente nas práticas de meditação. Não dá para fazer meditação depois que a gente comer um boi inteiro. Esquece, não vai funcionar. Podia dar algum exemplo? Vou dar. Então a energia se divide em 3 fluxos principais, que é sutil, mutatória e estática. Sutil é sátiva, mutatória é rajas e estática é tamas. Quando uma delas predomina, então essa força tamásica, que é aquela terceira energia de Deus, ela produz embrutecimento, inércia, decadência, morte, tudo isso aqui ela faz. Então se a gente ficar excessivamente tamásico durante muito tempo, então nós vamos ficar doentes e vamos até morrer. Então tem que haver um equilíbrio dessas energias. Uma outra energia é a energia rajásica, da mutação, da mudança, agitação, atividade ou mudança. Se a gente não tem essa energia rajásica, então a gente não tem força, não tem vontade de fazer as coisas, de estudar teosofia, de praticar meditação, a gente não tem vontade de nada disso. Então precisamos dela também, tá? E a outra, que é a sátívica, é a autoconsciência, amor, paz, pureza e felicidade. Então se a gente só tivesse sátiva na vida, não tivesse nem rajas nem tamas, então nós vamos ser aquele exemplo de um cara que, um discípulo aqui, ele para
se aproximar de Deus para não ter atividade, ele cortou os braços, cortou as pernas e não faço mais nada. Aí quando ele chegou em Deus, muito bem, agora você tem muita harmonia, agora recupere tudo que você perdeu para poder trabalhar. Então, ou seja, não adianta você ter só harmonia, tu tem que ter rajas para pegar essa harmonia e transferir essa harmonia para o mundo que você vive. Tu precisa de tamas, porque senão você não tem a estabilidade do corpo para funcionar. Então não adianta querer também ser puramente sátivico. Nós temos que ter um equilíbrio entre as três. O mundo, antes de ser manifestado, tamas, rajas e sátiva estava em perfeito equilíbrio. Perfeito equilíbrio. Então o mundo, quando ele não existe, só existe no Jardim do Éden para cima, o mundo é perfeito equilíbrio entre essas três energias. Então lá tudo é paz, tudo é amor, tudo é tranquilidade, tudo é saúde, porque está em equilíbrio as três forças. Quando o mundo se manifestou, rompeu-se o equilíbrio entre elas e no começo prevaleceu muito tamas. E precisava prevalecer tamas justamente para desenvolver do físico, para desenvolver a matéria. Sem tamas muito forte não se desenvolvia os princípios materiais. Então são os três princípios de Deus, nós precisamos dos três, mas nós vamos ter que voltar ao equilíbrio. Quando nós voltarmos ao equilíbrio, então a alma passa a se manifestar integralmente na matéria e quando nós persistimos nesse equilíbrio durante muito tempo, isso se chama realização, se chama iluminação. Então a gente não precisa mais voltar nesse mundo que nós já aprendemos tudo que tinha que aprender nesse mundo. Perceberam o que é a diferença? Então quais são os alimentos tamásicos? Alimentos tamásicos estão dominados por tamas, para a energia da coesão, para a energia estática. Não é saudável nem para o corpo, nem para a mente, mas ela é necessária. Tá? Mas não é saudável. Onde se encontra muito tamas? Encontra-se muito nas carnes, no peixe, no ovo, no cogumelo, no tabaco, bebida alcoólica, cebola e alho. Cebola e alho são até mais rajásicos, tá? Mas geram agitação mental e devem ser evitadas para quem quer controlar seus impulsos. Então, para quem quer realmente entrar no caminho da espiritualidade, quer iniciar uma prática de meditação, então a alimentação faz parte desse processo. Então a gente tem que evitar muito os alimentos tamásicos. O alimento tamásico mais forte que tem é a carne. A carne deve ser evitada sempre que possível, para quem quer entrar no caminho da espiritualidade. Não é o único motivo, tem um motivo também, claro, da compaixão com os animais, mas é outro motivo também. A gente, na medida do possível, a gente tem que evitar o consumo da carne. Não vou dizer que é obrigatório parar de comer carne, mas diminuir é bom, sempre é bom. Tá? Se der para evitar, melhor, mas até pela compaixão. Se vocês pararem de comer carne, tem o boi vai agradecer pra caramba. Pode ter certeza que vai agradecer muito. Tá? E nós também, o nosso corpo vai entrar em mais harmonia, vai ser mais leve. Ah, mas sem carne eu não vivo. Vive. Tem 10 anos que eu não boto um pedacinho de carne na boca, de nenhuma espécie. E vivo do mesmo jeito. Vivo do mesmo jeito. Então, é questão de você achar uma dieta equilibrada sem a carne. Mas não que seja obrigatório, isso aqui é coisa de foro íntimo. É recomendável, principalmente para quem quiser entrar depois em práticas de meditação, práticas de reflexão e realmente relaxamento. Então a alimentação é fundamental para facilitar este processo. Então esses são os alimentos tamásicos. Alimentos rajásicos são aqueles que estimulam muito o corpo e a mente. São coisas estimulantes, a cafeína, tá? Bebida alcoólica também, café, chá preto, mate, chocolate em excesso, refrigerante, condimento picante, comida fermentada. Tem que ser moderação. Então nós precisamos dele. Precisamos do elemento tamásico também, tá? Mas a alimentação tamásica que nós precisamos, nós encontramos nos legumes. Então tem no feijão, tem na soja, tem no diversos outros alimentos que a gente também tem, tá? Então esse é um outro tipo de alimento onde o ideal
é fazer um cardápio onde prevaleça mais o alimento sátivico, um pouco do rajásico e menos do alimento tamásico. Esse é dieta preferencial para quem quer seguir no caminho espiritualista. O alimento sátivico predomina a força sutil, são saudáveis tanto para o corpo como para a mente e só devem ser ingeridos para quem quiser chegar em estados elevados de consciência. Então quanto mais alimento sátivico, mais vai facilitar a gente atingir esses elementos, esses estados elevados de consciência. Então aqui tem fruta, vegetais, feijões, nozes, grãos, leites, derivados, ervas e condimentos moderadamente. Isso aqui é aquela que é chamada de lacto-vegetariana, eventualmente até ovo lacto-vegetariano. Porque se a gente não comer nada de leite e nada de ovos, que é o caso dos veganos, então pode trazer uma série de problemas para o corpo físico. Tá? Então a gente vai ter dificuldade de repor as vitaminas do complexo B, que as vitaminas do complexo B, elas basicamente vêm de produtos principalmente a B12, tá? Ela vem mais de produtos de origem animal. Então o consumo do leite e o consumo dos ovos, eles repõem a vitamina B12 e a gente passa perfeitamente sem. Mas os veganos, que excluem qualquer alimento de origem animal, inclusive sapatos de couro eles não usam, eles vivem também perfeitamente bem. Ou seja, no fundo é tudo questão de hábito, é questão de costume e tomar um certo cuidado de pegar um nutricionista e de vez em quando fazer um exame de sangue para verificar se realmente está faltando alguma coisa ou não. Mas de fato podemos vivenciar perfeitamente com uma dieta ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana ou até só vegetariana. Há aqueles seres que dizem que no futuro todos nós vamos viver de luz, puramente de luz, nem vegetais vão precisar mais. Vocês conhecem alguém que vive de luz aqui? Ninguém conhece, né? Vocês nunca viram uma árvore, né? A árvore vive de luz. Água, sais minerais e luz, fotossíntese. Então tem seres que vivem. Tá? Então, ou seja, não é impossível que a gente viva também de sais minerais, água e sol. Impossível não é, mas isso é um passo bem mais para frente, dentro da evolução. Mas vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque dentro da espiritualidade, o outro processo relativo à alimentação, o mais importante, é a lei da compaixão. A lei da compaixão. A gente tem que matar o inferior para comer. Então a gente tem que matar o animal para comer. E eu fui criado em fazenda, eu sou mineiro, e meu pai matava o porco, eu lembro claramente como que o bicho esgoelava. Doía. Dói matar o bicho. Então a gente vê que não é, seguindo a lei da compaixão, matar o animal é problemático. Mas o vegetal você tem que matar ele para comer também. Tá? Ou não a fruta, né? A fruta tu consegue tirar a fruta sem matar a árvore. Mas o vegetal tu tem que matar. O alface você tem que colher o pé integral. Mas esses vegetais, eles já não têm sistema nervoso central e parece que eles não têm dor. Eu certeza que eles não têm dor, eu não tenho, mas parece que não tem. Pelo menos eles não esguelam quando você corta ele. Tá? Então isso faz parte da lei da compaixão e também do aspecto oculto da alimentação. Hoje eu vou falar brevemente sobre alimentação, só isso, não vou falar mais nada sobre isso, porque vou dar uma aula aqui nesse curso que vai se chamar Vegetarianismo e Ocultismo. Aí nessa aula vou falar mais sobre todos os aspectos do porquê ser vegetariano realmente é a melhor coisa, não só para o espiritualista, como para o meio ambiente, como para a economia, como para tudo. Tá? Se o mundo está com fome, é graças ao cultivo excessivo do boi e da carne. Se não houvesse produção tão forte de boi para produzir a carne, tinha terra para produzir o triplo de vegetais que nós temos hoje, sem nenhuma dificuldade. Mas é isso aí que são os nossos alimentos.
Então esse é o lado físico nosso. Nós temos um corpo físico e o corpo físico tem que ser bem alimentado, o corpo físico tem que fazer exercícios físicos, que indolência pura e simplesmente leva também à obesidade, leva a outras coisas, leva a doença. Então o corpo físico ele tem que ser trazido sob controle. O que adianta nós falarmos aqui em teosofia que existem 7 veículos se a gente não cuida dos veículos como eles devem ser cuidados? Então aqui já é lição de casa, aqui já é aula prática. Aprendam a cuidar de seus veículos físicos. Etérico. Etérico faz parte do físico. Eu disse já em aulas anteriores que cada plano tem 7 subdivisões. Dentro do plano físico, as divisões é sólido, líquido e gasoso, que a gente percebe, e outras 4 partes, que são a parte do duplo etérico. Tá? Então o duplo etérico é aquela fumacinha que envolve todos os objetos. Qualquer um pode enxergar. Qualquer um, não precisa ser clarividente não. Basta tranquilizamente e olhar sem focar um objeto que tu percebe uma luzinha em volta desse objeto. Essa luzinha que você percebe 1 ou 2 milímetros, até 3 milímetros em volta do objeto, é a parte etérica que faz parte do físico. Tá? Então ele é isso aí. Ele é exatamente a contraparte do físico. Então, para cada célula física tem uma célula etérica. Tá? Na realidade, não é para cada célula física tem uma etérica, é o contrário. É para cada etérica tem uma física. A criação, dentro do processo do nascimento, Deus, ou nossa alma, quando cria novos veículos, ela cria o veículo físico a partir do duplo etérico. Cria o duplo etérico e depois do duplo etérico gera o corpo físico. Átomo por átomo, molécula por molécula. Tá? Então tem sistemas etéricos, órgãos, olhos, rins, tem tudo, tem glândulas. Tá? E é isso aí que a gente vitaliza o corpo físico, a gente cresce, a gente procria, a gente memoriza. Tudo é através realmente do duplo etérico. A maior energia, uma das energias que nós mais precisamos é a energia do Sol. Sem a energia do Sol, que é chamada prana, a gente não vive. Não vive. Então o prana ele é capturado pelo duplo etérico. Então o contato com o Sol, o contato com a natureza, tudo isso ajuda o duplo etérico a assimilar o prana e a gente fica mais saudável. Em países onde o inverno é muito forte, Alemanha, Norte, onde realmente quase ficam-se 4, 5, às vezes até 6 meses sem a luz do sol, você vê que o povo é um povo mais triste do que o povo latino, do que o povo que está no Equador, onde tem muito prana, é um povo mais alegre, tem mais energia, tem mais essa força do prana lá, que é capturado pelo duplo etérico. Tá? Quais são as funções do nosso duplo etérico? Ele é um molde para construir o corpo físico. A alma constrói o duplo etérico e a partir do duplo etérico ele cria, célula por célula, cria o corpo físico. Absorve o prana, que é a energia do Sol. É outra função do duplo etérico. Atua como ponte entre a consciência física e a consciência astral. O corpo físico e o corpo astral, eles estão interconectados. Essa interconexão se dá através dos chakras. Os chakras estão no duplo etérico. Então nós temos chakras ao longo do corpo, 7 chakras principais e inúmeros outros secundários. Então toda a comunicação entre planos se dá no lado físico pelo duplo etérico, porque o chakra ele fica no duplo etérico, ele não fica dentro do físico, ele fica naquela luminescência onde nós temos chakra desde aqui, chakra na garganta, 7 chakras principais. Eu mostro já quais são eles. Tá? E outra coisa também, ele desenvolve esse centro de força, onde o fenômeno do mundo etérico pode ser conhecido. Então o mundo etérico, ele é um mundo vivente. Tem seres que vivem na natureza, no mundo físico, e eles só se manifestam no duplo etérico, no etérico. Eles não chegam a ser seres físicos. São seres da natureza. Entre eles, a mitologia chama de anjos, chama de fadas, gnomos. Todos esses seres da natureza são seres etéricos. Eles existem.
Tudo que passa pela mitologia, que é percebido, esses seres existem. Só que nós não o percebemos normalmente porque nós não enxergamos o duplo etérico por falta de treinamento. Com o treinamento seria perfeitamente possível enxergar todos esses seres aí, tá? Então essa força, o fenômeno do mundo etérico pode ser conhecida é através desse duplo etérico também. Dentro daquilo que falou, nós temos o Sol, três energias fundamentais do Sol, sem as quais nós não vivemos. Tem três aspectos do logo solar. O data show está meio fraco. Eu vou ler o que está escrito aqui. Uma dessas energias chama Forrat. Essa energia chamada Forrat vamos falar, aquilo que é conhecido como eletricidade, tá? O Forrat seria o espírito da eletricidade. Forrat é a energia que pega o espírito e une ele na matéria. Essa energia é uma energia solar. Aqui está falando Forrat ou eletricidade cósmica. Isso, eletricidade cósmica. Isso, é o espírito da eletricidade. Por exemplo, essa energia chamada Forrat. Então, a contrapartida sutil da eletricidade, a eletricidade a gente só não enxerga ela, a gente só sente o efeito dela. Mas ela tem a parte mais materializada, a eletricidade são os elétrons em circulação, então é matéria. Ela tem também a contrapartida espiritual dela. Então essa contrapartida espiritual dela que é Forrat. É essa energia que une o espírito com a matéria. Vem do Sol. Outra energia que vem do Sol é o prana. Prana é vitalidade. Sem o prana a gente vai ficar apático, a gente vai ficar doente, vai ficar fraco. Então nós precisamos dessa energia chamada prana. E a outra energia solar também é Kundalini. Essa Kundalini entra pelo planeta Terra e ela fica represada na nossa coluna aqui. São essas três energias principais que existem do Sol e sem essas energias nós não vivemos. O Forrat é sobre o corpo todo, o Prana é pelo duplo etérico e o Kundalini é pelos chakras. Nós temos a Kundalini aqui no chakra básico. Vai ter uma aula sobre os chakras onde a gente vai falar sobre isso aqui mais em detalhes. Mas essa energia Kundalini, enquanto ela está presa aqui na espinha, então nós somos seres muito materializados, sem consciência da alma. Quando essa energia Kundalini ela acorda e ela sobe pelos outros chakras e chega até aqui em cima no coronário, então a nossa parte espiritual controla essa energia, então nós somos seres realizados. Então nós vamos ter que desenvolver essa Kundalini para que ela realmente suba e essa energia que está aqui una com a energia que está aqui e essa união é que produz os seres realizados. Por isso que o Buda é retratado normalmente com um monte de coisa aqui na cabeça dele. Isso aqui é por quê? Porque essa energia e essa energia aqui já se uniram e é tudo uma coisa só. Então essas são as energias fundamentais que nós puxamos do Sol. Pode falar, Ricardo. Uma vez que essas energias se unam, isso pode acontecer numa existência. A pessoa desencarna, ela reencarna, essa energia ela se separa e vai ter que Quando nós morremos, o corpo físico morre. primeiro você morre com o corpo físico. Então o regente sai. Essa energia que é o duplo etérico, ela se desliga também do corpo físico. Esse desligamento duplo etérico do físico, ele não é imediato. Ele pode demorar 24 horas ou até 72 horas para ver o desligamento do duplo etérico do corpo físico. Tá? Por isso que a cremação normalmente é 72 horas depois da morte, nunca antes, para dar tempo de que haja a separação do duplo etérico do físico. Né? Então, quando há essa separação, esse etérico, ele fica ali perto do cadáver físico. Quando o cara é enterrado, ainda não houve uma separação total ainda, o duplo etérico está junto. Então, quem tem uma certa clarividência vê fantasma no cemitério, mas esse fantasma que ele vê no cemitério é o duplo etérico que está se separando do corpo físico. Não é um fantasma, é uma energia. É parte de um veículo que está sendo separado. Então, o físico, sólido, líquido e gasoso, volta do pó viesse ao pó retornarás.
E essa parte dupla etérica, ela se junta também com a energia etérica de um todo também e volta ao estado natural dela. A gente acha que o estado natural é o estado da vida. Não é. Quando nós temos uma vida, esse é o estado não natural. Tu pegou matéria, pegou éter e transformou aquilo num corpo e, através de uma energia muito forte, tu mantém aquela forma escravizada para você se manifestar através daquela forma. Então o nosso corpo, ele está escravizado pela nossa alma para fazer a forma. Quando a alma abandona isso aqui, então o corpo, o físico, volta ao estado natural dele. Então o estado natural é o estado que a gente chama de morte, não o estado que a gente chama de vida. Vida, como nós chamamos, não é natural nesse sentido. Tá? Nós escravizamos a matéria para criar um corpo. E escravizamos a matéria dos 7 planos. Então, quando o espírito cria o veículo, ele pega a matéria dos 7 planos e mantém essa matéria coesa para que a gente possa se manifestar através dessa matéria. Ok? Quando o espírito abandona totalmente, todas essas matérias voltam ao estado natural dela. Aí a gente acha, bom, está morto, então não tem vida. Não. Um simples átomo tem vida. Então tudo tem vida, não existe nada sem vida. O estado de vida natural da matéria é esse. A matéria, numa determinada forma, ela foi tomada à força para que a gente a utilizasse para se manifestar. Por isso que ela se rebela. A nossa luta para controlar o veículo ele quer... O veículo é matéria. A matéria quer ter a liberdade que ela tem, como ela sempre foi liberta. Nós a escravizamos, então para manter a matéria escravizada, nós temos que ter muita força, a alma tem que ter muita força para manter. Então quando você se alimenta, por exemplo, você vai ter que assimilar a matéria que você comeu. Então essa assimilação da matéria que você come dá um trabalho danado para a alma. Fazer tudo isso aqui e assimilar aquela matéria para manter aquela matéria escravizada dentro do teu veículo. É isso que fica. E nós estamos perdendo matéria todo dia, através do cabelo, através da unha, através da pele, nós estamos perdendo matéria. Então, substituindo a matéria que nós perdemos das outras que nós ingerimos na alimentação, então aquilo que a gente ingere na alimentação vira o nosso corpo. Então, tudo que nós comemos é o que nós somos. O nosso corpo é resultado do que a gente come. Essa é a realidade. Então, se tua comida é uma comida sáttvica, é fácil para o espírito assimilar. Se a tua comida é uma comida tamásica, dá um trabalho danado para a alma, para o espírito assimilar essa matéria. Então esse é o lado oculto da alimentação. Quanto mais sáttvica for a alimentação, mais fácil é para a alma assimilar tudo isso aí. Ok? Então isso aqui é para a gente entender esses lados. Aqui são as energias de Deus, as 3 energias de Deus, que nós utilizamos para manter a coesão das nossas formas aqui no plano. Como eu falei, nós temos chakras. No duplo etérico, chakra raiz, onde é o lugar da Kundalini. Temos o chakra umbilical, onde temos as sensações. Pode ver que medo vem. Medo é aqui que a gente sente. Não é aqui que dá medo, gela a barriga. Esplênico é um outro chakra aqui, é responsável pelas viagens astrais. Cardíaco já é um chakra, esses são os 3 inferiores, esse é o intermediário e esses são os 3 superiores. Cardíaco, tem um chakra na garganta, um na fronte e um em cima da cabeça. Então esses são os nossos 7 chakras. Na nossa vida ordinária, 99% da população praticamente só usa esses 3 chakras. E um pouquinho o cardíaco. Emoções sublimes, emoções gostosas, quando você está devocional ou alguma coisa, ela acontece no cardíaco. Então a gente usa um pouco o cardíaco. Mas nós temos que gradativamente pegar as energias desses chakras aqui, ó, e transmutar elas para a energia dos chakras superiores. Então, quando nós usarmos os chakras superiores devidamente, então vai ser muito mais fácil
controlar os veículos, nós vamos ser seres muito mais alma do que personalidade. Muito mais. Onde é o esplênico? O esplênico é aqui do lado, é o baço. Bem no baço, onde ele está. Tá? Então, nós vamos dar uma aula sobre isso aqui. É só hoje, quando nós estamos falando dos veículos, para entender os veículos, é só uma pincelada. Tá? Então, com isso, nós falamos sobre o nosso veículo físico. Então, você vê, todo mundo tem um veículo físico. Agora, a pergunta é, vocês cuidam direitinho de seus veículos físicos? Sob o ponto de vista da alma, não sob o ponto de vista da personalidade? Sob o ponto de vista da personalidade, cuido sim. A alimentação é para me dar prazer. Então, a gente usa alimentação para prazer, a gente utiliza sexo para prazer. Tá? Mas isso é tudo coisa da mente instintiva, coisa do nosso instinto. Tá? Se a gente cuidar sobre o ponto de vista da alma direitinho, nós mudaríamos toda a nossa alimentação, totalmente. Iríamos procurar assimilar mais alimentos sátívicos, que é o mais fácil da alma assimilar, porque o nosso corpo é aquilo que você comeu, aquela vaca que você comeu ontem vai estar dentro de você. É desse jeito, nós somos aquilo que nós comemos. Então esse é o lado. Então a gente, quando começa a entender um pouco de teosofia, por isso que eu digo aqui, ser teósofo não é mole não. Quando você passa a ser teósofo, tu passa realmente a olhar para você e passa a cuidar de você. Mas você passa a cuidar com os olhos da alma, com os olhos do conhecimento verdadeiro. Tá? Então, vamos falar agora do nosso veículo astral, não mais do veículo físico. O veículo astral é o outro veículo, não é mais o duplo etérico. O duplo etérico faz parte do físico. O astral é um outro veículo que faz separado. O astral é aquele veículo onde acontecem aquilo que nós chamamos de emoções. Tá? Então, mesmo uma pessoa morta, que não usa o veículo físico, usa o veículo astral, ela tem emoções, do mesmo jeito. Tá? Então vamos falar um pouquinho desse veículo astral. A cor dele normalmente depende da gente. Ele é meio vermelhado se nós temos raiva, é cinza se nós temos medo. Não está muito organizado ainda, porque o nosso corpo físico ele tem órgãos. Tem coração, é um órgão, o pulmão é outro órgão. O astral não, ele é tudo a mesma coisa. É como, por exemplo, algumas bactérias, a ameba, por exemplo, onde a ameba ela se alimenta pelo corpo inteiro. Ela enxerga pelo corpo inteiro, ela percebe pelo corpo inteiro. Não tem órgãos separados de acordo com uma determinada função. Nosso veículo astral é desse jeito, mas no centro dele a gente enxerga o veículo físico. Ele tem os centros sensoriais, que são os vórtices, formato ovoide. O corpo físico fica no meio, 40 a 50 centímetros além do corpo, mas não significa que é só do lado de fora, do lado de dentro também, porque cada átomo físico tem um átomo astral. Então os átomos dentro de nós, que estão interior nosso, também tem astral. Por isso que os planos envolvem uns aos outros, são todos envolventes uns aos outros. Tá? Então esse é o nosso veículo. Ele tem matéria das regiões inferiores e superiores do mundo do desejo. O nosso corpo físico não tem sólido? Tem. Não tem líquido? Não tem gasoso? Não tem etérico? Da mesma forma, o nosso corpo astral tem 7 subdivisões. Então, o nosso corpo astral ele é composto de matéria dos 7 subníveis do plano astral. Assim como no plano físico, o etérico é mais sublime, é mais sutil do que o sólido, então a matéria do plano astral, que é mais sutil, ela é mais fácil de ser tratada. Então quem tem um corpo astral onde predomina a matéria mais sutil do plano astral, a tua possibilidade de conexão com Deus é maior do que aqueles que têm a matéria astral mais pesada. Muito pesada, que tem emoções muito fortes, muito pesadas. Então, nós vamos ver aqui também que nós temos que cuidar do nosso corpo astral também. Nós cuidamos do corpo físico através da alimentação, mas nós temos que cuidar do nosso corpo astral. Nós vamos falar um pouquinho disso também. Deixa eu fazer uma pergunta. Falando disso que você estava falando, se a gente, por exemplo, se é um regime, a gente consegue mudar o nosso corpo físico. Sim, sem dúvida. Se a gente fizer um regime, entre aspas, astral, sim, a gente consegue
mudando essa matéria. Sim, você vai tendo emoções cada vez mais refinadas. Esse é o objetivo. E assim sucessivamente. Assim vale para qualquer veículo. Vale para qualquer veículo. Ah. Aqui, infelizmente meu data show não está legal, mas eu vou mandar o PowerPoint para vocês. E vocês vão ver as cores aqui, ó, que a gente não consegue enganar mais as pessoas. Tá? Aqui, eu consigo disfarçar se eu estou com raiva, você não percebe que eu estou com raiva. Eu falo mansamente, estou fervendo de raiva e tu não percebe. Para quem tem visão astral ou quem está vivendo no plano astral, se tu mostra raiva, todos percebem que você está com raiva no ato. Porque o veículo retrata a emoção, através das cores. Tá? Então tem cores que representam cada uma delas. Depois vocês olhem direitinho no PowerPoint, que eu preciso trocar a lâmpada do data show, trocar o data show. Pois não? Fala alto, Wellington. Você comentou que o plano etérico a gente consegue desenvolver qualquer um que treine consegue visualizar o Sim. plano etérico. Sim. Você falou de visão astral. Sim. Há essa possibilidade de Não. Porque como o duplo etérico é físico, então você enxerga através dos olhos físicos. Como o astral é um outro veículo à parte, o olho físico não enxerga o astral. Você precisa usar teus olhos astrais. É de outro veículo. Você tem que usar os olhos do veículo astral para enxergar o astral. plano físico não tem como ter esse contato. Enquanto o plano físico não tem como ter esse contato. Tem. Claro que tem. O Espiritismo está cheio de exemplos aí de quem enxerga os mortos aí. Está cheio de exemplos. Então são pessoas que mesmo no corpo físico têm a visão astral ligada. É algo que nós vamos desenvolver. Tá? A aura pega tudo. A aura, como eu já falei na hora passada, a aura, quando a gente fala na aura, normalmente a gente liga muito com a fotografia Kirlian. Tá? Essa é o duplo etérico. Pega o duplo etérico, porque realmente é físico, então dá para pegar com instrumentos físicos. Então, com instrumento físico, você não pega o astral. Então, você precisaria inventar uma máquina que não seja uma máquina física para pegar a aura do astral. Então, para quem está no plano astral e tem as visões desenvolvidas, a aura pega tudo. Para quem não tem a visão astral, então não tem como pegar. Porque você não tendo a visão astral significa que a tua visão astral está bloqueada. Tu precisa liberar a tua visão astral ainda. Isso faz parte dos ensinamentos do yoga, desenvolver todos esses sentidos, que são sentidos extracorpóreos. Então podemos desenvolvê-los sim, mas tem formas de desenvolvê-los naturalmente, não precisa ser desenvolvido na força bruta, tem que desenvolver naturalmente. Então, o que ele estava falando a respeito do... Você não consegue enxergar um corpo astral com os olhos do veículo físico. Não consegue. Você tem que ter os olhos do plano astral desenvolvidos para poder enxergar. Nesse momento, a pessoa que está enxergando o corpo astral, Sim. ela está enxergando com os olhos do corpo astral. Sim. Mas os olhos do corpo astral não se ligaram com os olhos do veículo. Não é olho com olho. A percepção daquilo que é extracorpóreo acaba vindo pela mente. Então a visão astral, para quem tem, ele enxerga como se fosse dentro da mente dele. Então ele usa os olhos astrais, percebe alguma coisa no astral, e isso impressiona a tua mente, impressiona o teu cérebro e tu tem a sensação de que você está vendo alguma coisa. Isso acontece inclusive com o físico. Fisicamente, nenhum de nós existe. Tá? O que existe é a interpretação da mente dá para uma determinada energia. Tu é energia pura, tu é energia em movimento. Os meus olhos captam alguma energia tua aqui e graças ao meu aprendizado ao longo de muitas vidas, eu associo isso e crio uma imagem tua. Então o que eu estou vendo de você é uma imagem criada dentro da minha mente, dentro do meu cérebro. Mas você como uma criatura física, você não existe. Tá? Essa é a sensação que dá.
Então, para o astral, a mesma coisa. É como aquela história de que quem vê é o cérebro, não É o cérebro que vê. Tá? Se a percepção que eu tenho de você, que eu já te conheço aqui, então tem uma determinada forma. Mas quem é que coloca essa forma é a captação que vejo uma determinada energia, que esse deve ser o Ricardo. Tá? E como deve ser o Ricardo, se está armazenado na minha mente aqui um cara como é Ricardo, impressiona a minha mente e eu sei que tu é o Ricardo. Mas tu fisicamente não existe, tu é energia. Isso é ciência, isso aqui não é espiritualidade. Isso é realidade. Tá? Essa coisa aqui que a gente acha que isso aqui é físico. É físico porque a gente se acostumou a achar que isso aqui é físico. Estamos condicionados a isso. Mas isso aqui é energia, pura energia. Tudo é energia. E a energia mais grosseira é a energia física. A energia astral é uma energia com uma frequência de vibração diferente da frequência de vibração da energia física. Mas a percepção do que ocorre no astral, do que ocorre no mental, do que ocorre em qualquer outro lugar, se dá através sempre da mente. Sempre através da mente. Todos os sentidos são dessa forma. Todos. A mente é que a gente capta quente, frio, forma, coisa e tal. Nós acostumamos de tal forma com isso, mas isso aqui, ó, o quente e o frio, ou uma determinada forma, é simplesmente a velocidade que os elétrons estão se movimentando. É só isso. Mas, assim, se a gente treinar e se espiritualizar... Sim, desenvolve, você vai enxergar. Você vai ver até onde? Sim, vai enxergar. Até onde? Vai. Mais fora. O céu é o limite. Sabe? O céu é o limite. Não tem limite. O espírito totalmente desenvolvido, ele tem a consciência de Deus. Mas mesmo no plano físico. Mesmo no plano físico. Sim. Mesmo no plano físico. O problema de vir para o plano físico é isso, nós nos limitamos. Quando nós estamos no plano da alma, nós somos menos limitados. Nós percebemos muito mais do que se percebe no plano físico. No plano espiritual puro, nós percebemos tudo. Tudo. Quem limita é o ego, através da mente, tá? Limita. É isso aí. Nós somos trouxa. Essa é a realidade. Nós somos tudo trouxa. Existem técnicas para você não ser tão mais limitado. Mas a gente não acredita. A gente acha que isso aqui é a realidade. Que isso aqui é uma mesa. É o que nós acreditamos. E é uma mesa. Se eu chutar ela aqui, meu joelho aqui, vai doer pra caramba. Vai. Então tu percebe aquilo que tu acredita. Então isso se dá em qualquer veículo. Ok? Então o corpo astral é isso aqui, né? Aqui é o corpo físico e ele é envolto por algo maior que ele. Funções do corpo astral: converter as vibrações do plano físico através dos 5 sentidos. Então aqui a gente percebe a energia. Ó, aqui, ó. Isso aqui vai explicar o que eu falei. Quente, frio, uma determinada forma. Os nossos órgãos do sentido, tato, capta alguma coisa, ou visão, ou audição, capta alguma coisa. Isso é o corpo físico. Aí o que acontece? Através do duplo etérico, manda essas informações para o corpo astral. Então é isso aqui. Lá no plano astral, a gente converte as vibrações captadas no plano físico e transforma em sensação. É assim que acontece. É por isso que a gente... Olho. Estou vendo a Natasha aqui, ó. Captei. O olho é físico. Então, captei, mandei para o veículo astral. O veículo astral transforma a captação dos olhos em alguma coisa e eu identifico isso aqui, essa coisa aqui como sendo a Natasha. É isso que acontece. Essa conversão é feita no plano astral. Segunda função é colocar qualidade às sensações. Aí tu coloca quente, frio. Esse colocar isso é no plano astral, não é no plano físico. Tá? Coloca sensações que dão prazer, que dão dor. Então isso aqui é a segunda função do corpo astral. Então a gente vê que para você conter um desejo, na realidade não é conter um desejo no físico, você tem que conter o desejo no corpo astral. É lá. Se tu gosta de fumar e quer parar de fumar, então tu tem que
cortar a vontade de fumar no teu corpo dos desejos, não no corpo físico. É no corpo astral que reside a mente? Não, é o próximo plano. O plano da mente é o próximo veículo. Tá? Então, a gente vê que a gente tem muito desejo e tem muita vontade. Principalmente tem muito desejo, tem pouca vontade. Tá? Desejo, a energia do eu, da alma, é atraída para objetos externos. A nossa atenção é atraída. A nossa vontade, ela é impessoal e a energia da nossa alma é empregada para coisas divinas. Nós somos pessoas de muito mais desejos do que de vontades. Fala, Vera, vem mais para frente, vem, você me judia de mim. Não, esse astral então é o corpo de dor. É o corpo? Corpo de dor. Corpo de dor? O corpo de dor é aquele que você fala aqui, quem fala nisso é o Eckhart Tolle, né? Ele chama de corpo de dor. É lá que está armazenado realmente todas as nossas emoções, é tudo lá que acontece. Então, normalmente o corpo de dor é o corpo astral. Tá? Então, isso aqui tudo se processa dessa forma. Emoções. Emoção não é mais somente, vamos falar, não é mais só vibração que transformou em sensação. Emoção é mais do que sensação. Emoção é mais do que isso. Porque emoção já tem a sensação, mas também tem pensamento. Não existe emoção sem pensamento. Então aqui já misturou dois veículos. Então a emoção é uma coisa mais complexa, onde entra desejo, entra pensamento em diversas proporções. Tem desejo que entra muito corpo astral e pouca mente, e tem emoções que entram muita mente e pouco astral. Então isso aqui é como acontece nossas emoções. Então, assim como eu falei que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nós temos que cuidar também do nosso corpo emocional. Temos que controlá-lo, nós temos que controlar os nossos desejos. Pintou um desejo no nosso coração, é uma vibração. Desejo é vibração. Se é uma vibração, você pode mudar de acordo com a vontade. Pintou o desejo de fumar. Controla ele. Controla o desejo. Quando vem a vontade de fumar, se você controlar, deixar passar 1 minuto que você controlou, você fica mais meia hora, 1 hora sem fumar. Mas pintou o desejo de fumar, tu acendeu o cigarro no automático, que é o que acontece, então tu não vai parar de fumar nunca. Nunca. Então nós precisamos aqui controlar o desejo, é onde ele nasce lá que a gente muda com a nossa vontade. Com bebida é a mesma coisa, um alcoólatra. O alcoólatra deu aquele 5 minutos nele lá, ele quer a cachaçinha dele, ou cerveja, seja o que for. Tem que satisfazer naquele instante. Então ele vai e satisfaz e nem pensa, absolutamente não pensa, nem sente. Ele atende exclusivamente à vontade que deu aquele momento. Se você controlar 30 segundos que você controla essa vontade de beber fortemente, tu vai gradativamente estendendo o período em que tu pode ficar sem aquele negócio e tu começa a educar a tua vontade. Então, mas no caso de um vício químico... Vício, mesma coisa. Mas aí não tem uma parte do vício que é do corpo físico? Tem por quê? Porque o tabaco é químico, é nicotina. O nosso desejo de fumar é por causa da nicotina que está dentro de nós. Quer mais nicotina. Quer mais, é o corpo que quer. Então, mas nesse sentido, controlar uma vontade tem que ser muito mais forte. Claro que é. Aí vem a pergunta, né? Quem manda em você é o teu corpo que está pedindo nicotina ou você que é o senhor do teu corpo? No caso do cara que obedece e vai voltar a fumar lá, quem está mandando é o corpo. Não é a alma que está mudando. Então a alma se dissocia do corpo e fala, aqui nesse pedaço aqui quem manda sou eu. Tu não vai fumar. Você conversa contigo mesmo, não falando para outra pessoa, é você para você mesmo. É assim que você para. Quem manda aqui sou eu. Mas é claro que aquela nicotina que está armazenado é muito forte. Então se tu não tem uma vontade forte, tu não vence. Isso vale para cigarro, vale para
para cocaína, vale para bebida, vale para tudo. Vale para tudo. Controlar. Então, estar alerta, acompanhar de observação e reflexão. Veja os teus desejos, veja as tuas emoções impessoalmente e julga. Julga criticamente. Eu preciso fazer isso? É assim que tu começa a controlar o teu corpo dos desejos. Observou, refletiu, discerne os diversos tipos de desejos e emoções e começa a evitar aqueles que não estão em harmonia com a alma e permite somente aqueles que estão em harmonia com a alma. Então isso é a alma que está controlando o veículo astral e não o veículo astral sendo o condutor, o dono do pedaço. Quando a alma realmente controla teus veículos, você escolhe as emoções que tu quer sentir, os desejos que tu quer sentir, os hábitos que tu quer fazer. A alma controlando, você realmente se torna senhor do teu corpo e você se torna senhor das tuas emoções. Não é proibido ter emoções e nem é proibido ter desejos. O problema são as emoções e os desejos descontrolados. Se eles estão controlados, quem está segurando a rédea é a alma. Então é uma disciplina longa, ela é difícil, o sucesso depende do nosso grau evolutivo. A maioria desiste. A maioria desiste. Vê quantas vezes a pessoa quer parar de fumar e não consegue. Quer parar de beber e não consegue. A pessoa é emocionalmente tremendamente ativo. Tudo emociona ela fortemente, positivamente ou negativamente. Não pode. Para o processo evolutivo da alma, todas as emoções têm que estar controladas. Não é que não pode ter, elas têm que estar controladas. Então observe que desejo e emoção são energia psíquica, e como são energia psíquica, conservação de energia, não tem como aniquilar. Não dá para aniquilar a energia. Lavoisier já disse, que na natureza nada se perde, nada se cria, porém tudo se transforma. Então você tem uma energia aqui, aquela energia está ali, a nicotina está dentro de você. Tu quer aquele negócio, transforma essa energia em outra energia. Transforma, cria uma muleta. Tem gente que para de fumar através de aqueles adesivos, ou através de chupar balinha. Então você está fazendo outra coisa. Então tu está transformando uma energia na outra, que energia não dá para destruir. A energia do desejo, ela não pode ser destruída, não tem como. Mas ela pode ser transmutada em outros tipos de desejos. Isso aí é brincadeirazinha que a gente... Uma pessoa que tem as emoções descontroladas, né? É assim que a gente faz. Os sonhos ficam em que sentido? O campo dos sonhos Sim. fica em que região? Em ambas. Tanto no astral quanto no mental. Às vezes até no etérico. Até no duplo etérico. Pessoa quando dorme, bem superficialmente, não sai nem do corpo físico. O corpo físico continua ativo. Você nem dormiu direito. Se você dorme um pouco mais, entra no campo dos sonhos. Então a alma abandonou o corpo físico e está no astral ou no mental. Mas a mente está ativa. E essa relação de estar em um e outro tem relação com ter um pesadelo ou um sonho de uma qualidade? Tanto faz. No plano astral tem coisa muito boa e coisa muito ruim. No plano mental tem coisa muito ruim e coisa muito boa. Tem todo jeito. Tanto que essa separação em astral e mental, ela é da teosofia. O hinduísmo mesmo não separa o astral e o mental. Eles chamam os dois de um veículo só, kama manas, que eles chamam. Kama é desejo e manas, pensamento. É um veículo só. Estão tão ligados um com o outro, estão tão fortemente ligados um com o outro, que é praticamente impossível separar uma da outra. Mas para efeito de estudo dá para separar.
Então isso aqui são pessoas onde as emoções dominaram as pessoas. Tem problema de você ter uma emoção gostosa? Problema nenhum. Mas se você vicia nessa emoção gostosa, você quer repetir. Aí é a mente que está trabalhando. Tudo que você quer repetir é problema. Tudo é problema. Pessoas que têm desejos, grosseiro ou não, que dão prazer e deixa vir o prazer, realiza o prazer e deixa ir embora, perfeitamente saudável. Perfeitamente saudável. O problema é que vem alguma coisa, nos dá prazer ou nos dá repulsa. O que dá prazer a gente quer repetir. O que nos dá repulsa a gente quer longe da gente. Então você quer repetir aquele negócio ou quer sempre expulsar alguma coisa. Então esse é o problema dos desejos. Então o desejo em si, ele é de Deus. Se tu gosta de alguma coisa, alimentação, tu gosta de alguma coisa, pô, Deus deu o paladar pra gente, você não pode usar o paladar? Pode. Não tem nada de errado. O errado é o repetir, aí é a mente que está querendo perpetuar o desejo. Tudo que você quer perpetuar nesse mundo é gelada. Esse mundo ele está em constante mutação, constante. E tu quer que seja sempre do jeito que você quer. Não vai ser. Não vai ser. Então tu está sujeito realmente a sofrimento. Sofrimento. Não perpetuem nenhum tipo de desejo. Nenhum. Por mais que você goste. Se o mundo te trouxer aquilo outra vez, legal. Se o mundo não trouxer, legal também. Percebeu? Então a gente tem que purificar. E ele é afetado pela composição da matéria, dos nossos desejos e das nossas emoções. Então, quanto mais desejos sublimes, sutis, emoções sutis a gente tem, lembra que eu falei que nós temos matéria de 7 planos diferentes? A alimentação sátrica vai transformando o teu corpo numa coisa melhor. Não é isso? Emoções também que vocês selecionam. Só ter emoções saudáveis, gradativamente tu vai mudando a qualidade do teu corpo astral. Então tu pode mudar a qualidade do teu corpo astral. E quanto mais refinado for teu corpo astral, mais você vai receber as impressões dos planos superiores. Então nós temos que transformar, realmente selecionar nossas emoções. Dar a expressão emoção elevada, desejo nobre, o corpo astral vai ficando refinado, cada vez melhor, cada vez vai sendo mais fácil a nossa vida. Energias mais sutis na parte espiritual da natureza acontecem no plano astral. Acima, o plano astral ele se comunica com o segundo plano acima dele. Acima do astral tem a mente, depois da mente tem um plano intuicional. As intuições entram em nós através do emocional. A intuição vem através do emocional. Por isso que a gente confunde intuição com emoção. A intuição acontece, entra no emocional, vem por um canal, a gente acha que é emoção. Não é. A intuição é uma coisa e a emoção é outra. Mas a intuição, para acontecer, o corpo astral tem que estar refinado. Senão, a intuição não entra no corpo astral. Então, nós temos que cuidar dos nossos veículos para ser receptivo aos veículos superiores. Então, é prática, é exercício. Por isso que eu digo que espiritualidade sem prática é perda de tempo. Tu tem que praticar. Tu tem que praticar todo dia. Todo dia. Vem um desejo ruim, corta. Não quero. É você que faz isso. Vem um desejo sublime, coisa boa. Deixa vir. Ok? Então, quanto mais você desenvolver amor, reverência, simpatia, devoção, compaixão, mais refinado vai se tornando o teu veículo. Aí a gente fala o seguinte, puxa vida, eu queria ser tanto um cara mais espiritualizado. A gente fala, eu sempre pergunto é o que a gente faz sempre a mesma coisa e quer um resultado diferente.
Você continua fazendo exatamente o que você faz e quer um resultado diferente. Para você ter um resultado diferente, tu tem que mudar aquilo que você fazia antes. Então, enquanto tu não mudar realmente alguma coisa, o resultado que você tem vai ser igual ao resultado que você tinha antes. Então, tem que ter força. Tem que haver a força da alma nesse trabalho de selecionar a nossa alimentação, selecionar as nossas emoções. Daqui a pouco nós vamos falar da mente, selecionar os nossos pensamentos. Tudo isso nós vamos ter que fazer. Tá? Aí, para desenvolver as emoções superiores, emoções inferiores, ela é fácil de ser estimulada. O cara é corintiano e eu xingo o Corinthians. Ah, pronto. Já as emoções inferiores já ficaram fervendo. Por quê? É estímulo externo. O estímulo externo pega as emoções inferiores facilmente, tá? O corpo astral está acostumado a responder a isso. Está acostumado. Tá? Para as emoções elevadas, aí você tem que ir para dentro. Então, eu não tenho como estimular as emoções superiores de vocês, porque é uma coisa que vem de dentro. Então, é vocês que têm que exercitar, têm que fazer, têm que sentir, têm que preparar, têm que vivenciar, têm que meditar, têm que querer, têm que insistir. Porque acha que vai fazer isso aqui, hoje, amanhã já deu o resultado? Não, não é assim não. Precisa de muita persistência. Muita persistência para obter resultado. Tá? Tarefa difícil. Muita paciência e muita persistência. Tá? E uma ajuda importante é a prática da meditação. Meditação, gente, é uma coisa pura e simples. Diminuir a atividade na mente. Pensar menos. De preferência, pensar nada, que é muito difícil. É muito difícil, mas se a gente não começar, não vamos aprender nunca. Nunca. Tá? Então, experimentem fazer isso 15 minutinhos por dia. Só respiração, só observando a respiração. Observe tua respiração. Só pense na tua respiração, só observe ela, não deixe mais nada, só a respiração. Preste atenção só nela. Você vai ver que quando tu presta atenção na respiração, você não presta atenção em mais nada. É só na respiração. Então, um exercício para você diminuir a tua atividade mental. 15 minutinhos por dia. 15 minutinhos. Só observando a respiração. Os 10 primeiros minutos é observando a respiração. Respira profundo, solta. Respira profunda, solta. Quiser um exercício um pouco melhor, respira. Depois você solta. Depois você respira. Segura a respiração. O máximo que você puder. Depois você solta. Respira, segura, solta. Respira, segura, solta. Faça esse exercício. Experimente. Não vai ficar 5 minutos sem respirar, não, tá? É complicado ficar 5 minutos sem respirar. Tá? Só depois de muita técnica. Para nós é morrer mesmo. Tá? Então, isso aqui, praticar a meditação. Então, o veículo astral e o veículo intuicional vão se aproximando um do outro, vão se aproximando um do outro. Por isso que eu digo, gente, vocês podem vir fazer curso aqui, mas se vocês não fizerem prática, não vai resolver nada. Tá? Devoção superior for desenvolvida, a gente não vai ter mais emoção forte, contraditória, mutáveis do amor, apaixonado, apatia. Tudo isso aqui vai acabar. A gente vai entender nossa realidade. Nós vamos estar inundados de amor pela nossa alma. Vamos estar inundados de amor por Deus. Esse é o único amor verdadeiro. Todos os outros nossos amores são passageiros. Amor de pai, amor de mãe, amor de marido, de esposa, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. O único amor que vai estar sempre com a gente é o amor pela nossa alma e, de tabela, o amor pelo nosso espírito. Então a gente tem que aprender a ser devoto realmente ao nosso ser interior. Essa é a melhor devoção. Essa devoção é muito melhor do que a devoção que vocês têm para Jesus, para Buda, seja para quem for. É a devoção para Deus que está dentro de você. É esse ser que te acompanha, que te aguenta. Uma vida, 2 vidas, 3 vidas, ele te aguenta sempre, está sempre com você.
Então é esse ser que a gente tem que aprender a nossa devoção. Tá? Perceberam que trabalhamos então o nosso corpo físico e trabalhamos o nosso corpo astral? Então vamos falar agora do nosso corpo mental. Vai ver que não é muito diferente não. O nosso corpo mental tem que ser trabalhado. Ser teosofista não é mole não. Dá trabalho. Tá? O corpo mental seria o físico, o astral envolvendo ele, e o corpo mental seria essa região aqui, de um homem já evoluído. Qualidade do pensamento define a cor. Pensamento é energia, gente. Matéria é energia. Emoção é energia. Tudo é energia. Aquilo que a gente percebe como matéria, como eu falei, não é matéria, é energia. A nossa percepção é que é enganosa e parece existir um mundo material. O mundo material não existe. Ele existe dentro das nossas mentes e a gente acredita nisso. Então a qualidade do nosso pensamento define a cor dessa energia, a natureza vai definir a forma e a definição do pensamento define o contorno. Então, pensamento tem cor, tem forma e tem contorno. É matéria. Assim como essa mesa é física, para essa mesa física existir, existe uma mesa mental, de matéria mental. Todas existem. Tá? Não tem como ter um plano inferior sem existir o plano superior. Tá? Mas tudo isso aqui é frequência vibratória. A mesma matéria primordial, ela muda a frequência de vibração, nos parece ser matéria física, nos parece ser matéria astral, ou nos parece ser matéria mental. Só isso. Entendi uma coisa. Pode falar. O pensamento, ele tem cor, forma, enfim. Sim. Mas o sentimento não tem? Tem. Também tem. Também A tem. emoção Tem. também Também tem. Tem. O corpo emocional tem cor também, tudo é energia, tudo no fundo é energia. E o pensamento é mais sublime, mais sutil do que o astral, mas também tem. É que existe no plano mental existe uma divisão. Existe aquela que é a parte da mente com forma, que é essa que nós falamos, existe uma contraparte da matéria mental que já não tem forma mais. A energia é tão sutil que já não existe mais forma. Não existe mais forma de acordo com a captação com os nossos olhos ou com os olhos da mente, já não tem mais forma. Se a gente for além da mente, chegar no búdico, você vai até perceber uma certa forma nisso aí. Mas no próprio plano mental, se nós estamos dormindo, chegamos no plano da mente, então a gente vai enxergar coisas com forma. Se a gente subir um pouco mais no plano da mente, na parte da mente sem forma, nós vamos ver energia pura, não tem forma mais nenhuma, só energia. Tá? Então, o efeito do pensamento. O pensamento é uma vibração ou é uma forma de pensamento. Tá? Vibração vai para qualquer lugar. Tá? Vibração vai para qualquer lugar. Aqui vai falar, vamos em frente. Tá? Você manda para outra pessoa, volta para você mesmo, ou é sem destino. Essa é a vibração mental. Manda para outra pessoa. Tem pessoa que não aceita de jeito nenhum. Tem cara que faz bruxaria para outro e o cara pode secar a pimenteira que não acontece nada com o outro. Não aceita. Ele está tão centrado em si mesmo que ele não aceita. Pode fazer mandinga, pode fazer bruxaria que nada pega naquele sujeito. Ele não aceita. Aí o que acontece com a energia de que alguém jogou para cima dele? Volta para ele mesmo. Volta para ele mesmo. E tem outra energia que gasta bestamente. É o caso da energia mental, que tu fica fazendo devaneios. Não ofende ninguém, mas tem destino. Então isso é pensamento. Então, plano da mente, como falando, né?
a consciência intelectual, considerar ele como sendo uma entidade, que é lá que está a fonte do nosso ego, tá? É um indivíduo, é um ser. Ele é conhecido como humanas ou pensador. Então nós somos, como ego, nós somos o pensador. Como nós somos o pensador, nós estamos no plano da mente, astral e físico. Esse é o ego. Principalmente na mente concreta, tá? Comunicação no plano da mente é instantânea. O pessoal acha que a velocidade da luz é a maior velocidade, maior do que a velocidade da luz não existe. Não é verdade. Para coisas físicas pode ser. Mas você quer uma partícula do Sol, para sair do Sol e chegar até aqui, ela gasta 7 minutos. Se o Sol explodir, nós só vamos perceber daqui a 7 minutos. É o tempo que tudo que sai do Sol leva para chegar até aqui. Se for pegar de uma outra galáxia, a luz de uma outra galáxia para chegar aqui, leva milhares e milhares de anos para chegar aqui. Então a estrela que você vê, às vezes ela nem existe mais. Você está vendo a imagem que ela teve há milhares de anos atrás, não que ela é. Tá? Então, é isso aí. Então, essa é a velocidade da luz. Agora, tu pode pensar no Sol agora. Instantaneamente você tem a imagem do Sol. Então, o pensamento é instantâneo, praticamente instantâneo. Então, esse é o lado. Então, as coisas no plano da mente acontecem muito rápido, muito rápido. Nós temos um corpo mental, as coisas estão acontecendo lá no corpo mental muito rápido, mas nós só captamos alguma coisa do que está acontecendo lá. É amortecido aquilo que chega no nosso cérebro, porque se a gente captasse tudo o que está acontecendo no plano mental e viesse até nós agora, explodia a cabeça, não tem capacidade para isso, não tem. Mas quando nós estamos no plano mental, se nós não estamos preparados para ligar com o plano mental, as coisas acontecem lá numa velocidade tremenda. Então a gente tem que ter controle sobre a mente. Porque se você não tiver controle sobre a mente e vai até esses lugares, você só vai se ferrar. Não vai saber como viver lá, como se manifestar lá. Por isso que nós temos que desenvolver os veículos. Então nós estamos desenvolvendo os veículos para isso. Claro que quando nós estamos com a consciência da alma, a alma é no plano da mente. A alma está tão acostumada a estar vivendo ali, que tudo bem, esse é o natural dela. Tá? Mas nós, como personalidades, se a gente entrar no plano das emoções, a gente pode ser arrebatado. Se a gente entra no plano da mente, a gente pode ser trucidado. Por isso que para entrar nesses planos, normalmente a gente tem que ter uma certa ajuda para saber fazer esse tipo de coisa. Então, durante o sono, quando a gente abandona o corpo físico e entra no astral, normalmente a gente tem uma certa proteção. Vocês não acham, mas vocês têm anjo da guarda sim, tá, gente? Todo mundo tem. Tá? E tem um diabinho da guarda também, tá? Não tem os dois. Tá? Então é isso aí. Então no plano da mente as coisas acontecem assim. Então como nos planos inferiores, o plano mental também tem 7 divisões, como na matéria física tinha sólido, gasoso e etérico, no plano da mente também tem 4, tem 7. 4 primeiros estágios da mente é com forma. Então, quem vivencia lá ainda enxerga uma outra coisa no plano da mente com uma determinada forma. Nos últimos 3 já não tem mais forma, é sem forma. Nos últimos 3 existe a alma pura. Tá? É lá. Então, da 5ª à 7ª é o sem forma. Tá? Então, é pensamento abstrato e pensamento concreto. Pensamento concreto é o que a gente usa direto aqui. Parece que pensamento tem forma. Não só parece, como realmente tem mesmo. Tá? Então, a mente inferior abrange sentimentos, emoções, pensamento concreto. A mente superior aos pensamentos abstratos e intuição. Intuição penetra pela mente abstrata. Chega no astral. Vai chegar no físico ou no astral, dependendo da matéria do físico e da matéria do astral. Se nós somos fisicamente, astralmente e mentalmente bem equilibrados, a intuição entra livremente em nós. Se nós temos
ou o físico, ou o astral, ou o mental conturbado, a intuição não chega a nós. Não chega. A mulherada chega e fala, a mulherada tem emoção, tem intuição. A maioria daquilo que se chama intuição são emoções. Emoções, não intuição. Intuição nunca é para você. Intuição é impessoal. É tudo que te leva a Deus. Tudo que faz o bem coletivo. Isso é intuição. Tudo que é fazer bem para você, seja, mesmo que seja um bem bem sutil, é emoção. Então o corpo mental inferior é, no caso da personalidade, é o veículo mais sutil. Físico, astral, mental. Então o corpo mental é o mais sutil da personalidade. Substituído a cada encarnação. Cada encarnação, esse corpo mental é construído, um novo plano mental, falamos isso aqui semana passada. Enquanto que o mental superior é chamado de corpo causal, ele é o veículo inferior do princípio da alma superior. A alma tem manas, que é a mente causal, buddhi e atma. Então esse corpo causal ou mente abstrata é o veículo inferior da alma. Esse não é substituído a cada encarnação. Quando nós morremos, nós voltamos para o causal. É lá que nós vivemos como alma, lá no plano causal, mente abstrata. É lá que vivemos. Enquanto estivermos vivendo depois da morte no plano astral ou vivendo no plano mental concreto, ainda somos a personalidade. Então é o Osmir que está vivendo. O Osmir morreu, está vivendo no plano astral, morreu de novo, está vivendo no plano mental concreto, morreu de novo, chegou no plano causal. Aí não é mais o Osmir, aí é a alma. O Osmir é mais uma experiência acumulada neste causal que já teve tantas e tantas outras vidas. Então, a morte, a personalidade persiste até quando a gente abandona o mental concreto. Chegou no mental abstrato, aquela personalidade não existe mais. Ok? Osmir, Pois não, qual é a sério. definição corpo causal? Por que esse nome causal? A palavra é essa mesmo, causa. Ele é o veículo de todas as causas que acontecem com ele. Tudo que acontece numa vida, o responsável é o causal. Então as causas que você gera nessa existência, fica tudo nesse veículo causal. Por isso ele tem esse nome, causal. Ele é o depositário de todas as encarnações. Ele é o depositário de todas as nossas encarnações. Mas o que vai para esse corpo causal é só quando a cara morre no plano astral, ele vive conturbado como vive aqui. Quando morreu no plano astral e vai para o plano mental, concreto, há um expurgo. Tudo que é porcariada fica no plano astral. Só vai para o plano concreto, mental concreto ainda, aquilo que você fez de bom na vida. Por isso que quando você fez muita coisa boa na vida, você tem uma vida no plano mental com forma bastante longa, que é o tempo do causal absorver tudo que você aprendeu nessa vida. Quando você teve pouca coisa para levar, expurgou muita coisa no astral e levou pouca coisa para o mental, a vida nesse plano depois da morte, no plano mental, é muito curta. Tá? E a vida no plano mental depois da morte, que depois saiu do astral, é o céu, aquilo que se chama de céu. É lá que é o céu. Então é lá que é bom. Então essa vida ela vai durar muito lá, antes de a gente voltar numa nova encarnação, se a vida aqui foi boa, se a vida anterior foi boa. Tá? Então nós conquistamos o céu que nós merecemos. Tá? Um céu muito longo ou um céu muito curto. Então é nós que definimos isso aqui. Dizer que é Deus que escolhe? Não, somos nós mesmos. Tudo que acontece conosco, somos nós mesmos que fazemos. Tá? Então percebemos que o mental inferior é o mais sutil da personalidade e o causal é o mais inferior do ego. Tá?
Enquanto for dominado por paixões tumultuadas, sem direção, o pensador não tem alimento. Então, se você tem uma vida onde nada é aproveitado, então quando tu morre, tu tem muito pouca coisa a dar para o corpo causal. Então o corpo causal fica sem alimentação, ele não se desenvolve. O corpo causal ele se desenvolve principalmente no começo da vida da alma, ele se desenvolve graças às reencarnações, graças às vidas que a gente vai tendo aqui. Então a gente vai levando sempre para o nosso corpo causal tudo aquilo de bom que a gente criou. Tu não vai levar teu dinheiro, não vai levar tua casa, não vai levar tua esposa, não vai levar teu filho, tu não vai levar nada. Tu vai levar para a tua alma só aquelas qualidades que efetivamente servem para o crescimento da alma. É a única coisa que tu leva. E a gente só investe naquilo, na riqueza, no carro, na família. A gente só investe nisso, não investe na alma. E essa é uma encarnação perdida. Se a gente não investe na alma, é uma encarnação perdida, por melhor que tenha sido tido a tua vida. É uma encarnação perdida. Ou a gente investe na alma e leva realmente resultados para a alma, ou então, sob o ponto de vista da alma, é uma encarnação perdida. Um cara que vem aqui, vive bem pra caramba, tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, tem família, vive bem, e não se preocupa absolutamente em alimentar a alma. É uma encarnação perdida. Mesmo que ele não tenha matado ninguém, não tenha feito nenhum crime, não tenha feito nenhuma sacanagem, é uma encarnação perdida. E a pior coisa que acontece para nós é quando a gente chega lá e olha para trás e vê que bosta de personalidade que eu fui. Aí tu vai sentir. Mas aí o leite já derramou. Tem mais jeito. Tem que começar de novo. Então, gente, a gente tem que investir em valores eternos. Investindo em valores eternos, isso é uma encarnação bem-sucedida. Encarnação bem-sucedida não é aquela onde você tem sucesso. Sucesso do ponto de vista que a gente considera aqui. Não é uma encarnação bem-sucedida. A bem-sucedida é aquela que você criou valores eternos. Aí você vai lá. Então a mente humana é o maior problema do homem que está tentando triar a iluminação. Porque a mente do homem, principalmente essa mente concreta, ela é separativa. Ela é egoísta. Como nós somos egoístas, gente? Ah, não sou egoísta. Não é. Olha direitinho para ver como é que não é. É você e o resto. Depois vem um pouquinho, você melhora um pouquinho. É tua família e o resto. Aí depois tu cresce mais um pouquinho. É a minha cidade e o resto. Aí o outro é o Corinthians e o resto. A gente é separativista. Totalmente separativista. Isso não é valor espiritual. Valores espirituais são valores impessoais. São valores eternos. Tá? E a mente, que é o nosso princípio separativista. A nossa mente, naquilo que nós estamos chamando de mente concreta, é o que nós chamamos de ego. O ego é o egocentrista, egoísta. E foi necessário ser desse jeito. Para desenvolver o veículo da mente, foi necessário ele ser egoísta. O ser, na idade primitiva, na idade das pedras, se ele não fosse egoísta, ele não sobrevivia. Simplesmente não sobrevivia. Ele tinha que lutar pela vida todo dia ele tinha que lutar pela vida. Não tinha agricultura. Ele tinha que lutar para pegar alguma caça, um peixe, alguma coisa para se alimentar. E se ele não pegasse aquilo só para ele passava fome e ele morria. Então o egoísmo foi necessário para o desenvolvimento. Mas hoje, gente, não precisa mais. Ou não precisa tanto. Não precisa tanto. Então esse é o nosso lado que nós estamos falando. Tá? Temos que transcender a mente. Tá? A mente não é o cérebro físico. Tá? Tem gente que confunde o cérebro com a mente. O cérebro é instrumento da mente. Tá? Uma outra coisa que é difícil de compreender, quando eu gosto de dar umas pinceladas em cursos básicos sobre isso, mas as pessoas, a grande maioria, não conseguem entender, é que na realidade existe uma única mente. Não existe mais do que uma mente, é uma única mente. Nós somos incapazes de gerar um pensamento.
Todos os pensamentos já estão nessa mente universal. Tu simplesmente se antenou num determinado pensamento e aquele entrou no teu cérebro. Mas não foi você que criou. Tu antenou nele, ele já estava lá. Isso já é reconhecido pela moderna psicologia. O Jung foi um dos precursores desses estudos aí, quando o Jung falava: eu não sou o dono dos meus pensamentos, eu sou o porta-voz dos meus pensamentos. Quando eu os abandonar, outros vão captar esses pensamentos. Então esse é o mundo da mente. O máximo que nós podemos fazer é sintonizar em locais diferentes onde existe a única mente, que é a mente de Deus. Só essa mente existe. Não existe nenhuma outra, é uma só. E tu capta o que tu quiser nessa mente de acordo com a tua vibração mental. Então nós temos que aprender a vibrar mais harmoniosamente para nos ligarmos na parte harmoniosa da mente divina. Que na mente divina, assim como tem a parte harmoniosa, tem a parte tenebrosa. Tudo está lá, tudo misturado. Um dia a gente fala sobre o porquê dessas coisas, porque isso aqui é complicado de entender que demônio não é uma coisa separada de Deus. Demônio faz parte de Deus. Tá? Não é separado. Está lá, tudo junto. Agora a gente pode sintonizar numa parte ou sintonizar na outra parte. E quem faz essa sintonia é a nossa alma. Ou seja, quem faz a sintonia do que nós somos efetivamente é a alma. E a alma é Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, no fundo é Deus que está fazendo. E nós estamos simplesmente assistindo aquilo que Deus quer fazer. Aí a gente acha: eu fiz. Esse eu fiz é o que nos prende aqui. A gente gostou dessa brincadeira de Deus. Tá? Mas isso aqui é alta teosofia, mais para frente, ou aqui ou em outros lugares, a gente vai chegando a essas conclusões. Por mais absurdo que isso pareça para a mente concreta, que parece ser um absurdo falar uma coisa dessa, isso é corroborado quando vem de dentro para fora. Aí tu percebe que essa é uma grande realidade. Tá? Quem faz tudo acontecer é Deus, através dessa mente universal. Porque não tem nada que você faça que antes de você fazer não foi um pensamento. Nada. Tudo que você faz antes de ser uma ação foi um pensamento. Pensamento é de Deus. Então quem fez foi Deus. Percebe? Nós somos simplesmente um instrumento que capta aquilo que Deus quer fazer e o fazemos. Essa é a realidade. Mas é Deus que está fazendo. Seja bom, seja ruim. Ah. Sim, esse negócio do... Quando é criado os corpos, o Criador pega a matéria de vários planos e amarra para poder formar o corpo. Né? A nossa alma, né? Pega lá. A alma, isso. O interessante é que nós, enquanto criaturas, como o senhor estava falando, que o Jung falava que os pensamentos não são meus, são porta-vozes, nós somos porta-vozes dos nossos pensamentos, nós pegamos esses pensamentos que já existem e trazemos um pedacinho para nós. Parece que a criatura está tentando imitar o Criador, né? De pegar as coisas, dar uma narrativa. É quase isso, né? É que na realidade a alma, quando cria um novo corpo mental, ela cria materialmente o hardware, Certo. do hardware do computador. O software do computador é colocado depois. Então a criação do hardware, tem computador que é rápido pra caramba e tem computador que é lento. Então é a matéria que você pegou e fez um computador novo para você usar ele aqui nesse mundo. Então essa é a criação da alma. Agora o programa que você vai colocar nesse computador, isso vai sendo colocado gradativamente à medida que você vai sintonizando aqui ou ali, aqui ou lá, tu vai sintonizando e vai criando o teu ego. O ego é criado a cada encarnação. Essa é a criação do ego. E quem cria esse nosso ego? É aquilo que nós chamamos de nossos hábitos. Nós somos constantemente bombardeados por informações do mundo e vamos criando os hábitos. E esses hábitos começam com mamãe e papai, depois a escolinha,
depois a igreja, depois a Rede Globo na televisão, a escola, os amigos, tudo a gente vai criando através dessa nossa captação através da mente. A gente se afiniza com alguma coisa, se afiniza, e aquilo passa a ser um hábito dentro de nós. Então nós somos desse jeito, nós somos criaturas de hábitos. Não tentem destruir um hábito que é muito difícil. Substitua o hábito por outro. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, mental inferior, prazer e dor, aconteceu no astral. Agora, memorizar e antecipar já é na mente inferior. Só para efeito de veículo, para a gente entender, tá? Primeira função da mente inferior é converter aquilo que o astral transformou em sensação e coloca em percepção mental de cor, forma, som, gosto, cheiro e tato. Aí a mente que trabalhou para ter a percepção mais completa do objeto. Tu pega uma laranja na tua mão, aquela laranja, aquilo não é uma laranja, aquilo é energia. Energia que está ali e a gente capta aquilo como sendo uma laranja. Se a gente pegasse uma laranja de cera e desse uma mordida nela, aí a gente ia perceber que não era cera. Mas se olhasse só com os olhos, talvez a gente desse uma mordida numa laranja de cera. Mas quando a gente associa cor, forma, som, gosto, cheiro e tato, aí a gente vê que isso aqui é uma laranja. Então é a mente que criou esse negócio. É por isso que é fácil de entender, na verdade, porque que o pensamento tem forma, tem cor, etc. Porque, na verdade, tudo que tem forma, cor, né, é porque isso se dá no mental. Então é óbvio que o pensamento... Mas tudo que está no mental e você percebe aqui no plano físico, tem a contrapartida astral e tem a contrapartida física. Não, sim, tem a contrapartida física, mas assim, se isso aqui tem uma forma, é porque é o mental que pensa. A origem daquela laranja foi na mente. A origem... Os sentidos que pegam, o astral que transforma a sensação, mas é o mental que está fora. A origem de tudo que é criado é na mente. Tudo. Tudo que é criado, a origem da criação é na mente. Tu pega a matéria mental, faz a laranja mental. Aquela laranja mental acontece uma laranja astral e chega numa laranja física. Essa é a percepção. Mas a gente percebe o mundo ao contrário, né? Parece que é a física que é a realidade. Mas a origem é na mente. Então é a mente que trabalha tudo isso aqui. Outra função da mente é pegar as percepções em imagem composta, aquilo que eu falei da laranja aqui, né? Você usa diversos sentidos, diversas sensações para finalmente chegar numa laranja. Então esse é o trabalho da mente. Mental inferior é que coordena movimentos na nossa vida para enfrentar o mundo externo. Sem a nossa mente, simplesmente não tem como enfrentar esse mundo. É através da mente. Tanto que você pega uma pessoa que praticamente não usa a mente, um cara autista, bem profundamente autista, o relacionamento dele com o mundo é quase zero. É quase zero. Porque a percepção na mente, capaz que até exista, mas no cérebro não. Então não tem como relacionar. Então quando a gente está na mente inferior, a gente é confinado a nome, forma, tudo isso aqui, tá? A gente nunca pode conhecer as coisas como são. Tipo, eu olho para você, Natasha, eu posso fazer um juízo teu, mas o juízo que eu faço de você é o que você é. Grande chance de que eu faça um juízo errado. Na verdade, eu até estava pensando se o juízo que eu faço de mim mesmo, que é a minha autoimagem, sou eu mesmo. A tua própria autoimagem. É o famoso me engana que eu gosto. Tá? Nós somos sempre certinhos. Os outros é que são errados. Isso é autoimagem. Se a gente nos olhasse com os olhos da alma e não com os olhos do ego encarnado, a gente enxergaria todas as nossas virtudes, mas enxergaria todos os nossos defeitos também. Como nós olhamos para nós com os olhos do nosso ego, a gente floreia esse negócio aqui, ó, e esse negócio aqui fica bonito,
beleza, saudável, perfeito e tudo mais. É assim. É desse jeito. E isso, eu falo muito quando dou um curso aqui sobre relacionamentos. E esse é o relacionamento nosso. É o relacionamento de duas imagens. Uma imagem que eu crio de mim, aí eu falo, eu sou perfeito, eu sou bonito, eu sou rico, eu sou tudo isso. Tu acredita em mim e o meu relacionamento com você é o relacionamento da imagem que eu criei com o relacionamento da imagem que você criou. Um relacionamento de imagem com imagem. Não tem como dar certo. É isso que acontece. Na grande maioria dos relacionamentos não tem como dar certo. Tá? É suportável, mas com o tempo as imagens vão mostrar para o outro o que elas são na realidade. É máscara com máscara, né? Professor de aquele curso. É isso aí. É máscara com máscara. Quando nós temos a consciência da alma, aí tu não é mais uma máscara, aí você é o que tu é. E quando duas pessoas que se relacionam têm ambas o conhecimento de que são almas, aí o relacionamento funciona direitinho. Até se separam, mas como grandes amigos. Que entende perfeitamente o que o outro é. Deixa de ser um relacionamento de imagens. O nosso relacionamento é de imagem, gente. Essa é a realidade. Tá? Tanto a nossa autoimagem como a imagem que nós fazemos do outro. A outra é uma mulher bonita pra caramba, então eu estou apaixonado. É imagem. Quem sabe aquela imagem bonita, coisa e tal, por dentro não é a malévola. Sei lá. Mas é assim. Dá para acabar isso aqui? Vamos lá. Então nós temos que controlar a nossa mente, tá? Controlar a mente é separar a mente inferior da consciência. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minha mente. Eu sou o piloto desse negócio. Aqui vai entrar o pensamento que eu quero. O pensamento que eu não quero não vai entrar. Tá? O próximo passo, selecionar os pensamentos que são admitidos na mente. Tá? Isso aqui é outro passo que eu acabei pulando aqui, ó, criar o hábito de observar o que você faz. Nós fazemos as coisas sem observar. É tudo no piloto automático. Tudo. Você está cozinhando aqui, está pensando no namorado. É assim. A gente não observa o que nós estamos fazendo, exceto quando a gente está concentrado numa tarefa. Então, tudo que a gente deve fazer, a gente tem que estar concentrado naquilo que você faz, atenção total. Por mais simples que seja a atividade que você está fazendo, tu tem que botar atenção total naquilo que você está fazendo. Tá? Você pega os Hare Krishna, eles só se alimentam daquilo que eles chamam de prasada, que é a alimentação que eles fazem para Deus. Eles não experimentam o que eles estão fazendo. Eles têm tanta atenção naquilo que eles estão fazendo, estão tão focados, com tanto amor naquilo que eles estão fazendo, que eles não precisam nem experimentar, que eles já sabem o resultado. O resultado é bom. Esse é a prática que eles fazem. E essa prática a gente tem que fazer no nosso dia a dia. A auto-observação. Observar tudo que você está fazendo. E é observar na hora que está fazendo. Não é observar 5 minutos depois, não. Na hora. Por isso que eu digo, espiritualidade sem prática, é que essas práticas parece que não é espiritualidade, mas é atenção total no que você está fazendo. Depois, um próximo passo, selecionar os pensamentos. Esse pensamento aqui está de acordo com os meus valores? Deixa ele vir. Esse pensamento não está de acordo com os meus valores? Deixa embora, nem deixa entrar. Tá? Então, enfrentar um mau pensamento não é brigar com ele. Se brigar, você perde. É dirigir a mente para outro. Você está brigado com o teu namorado lá e está pé da vida lá, só pensa naquilo, naquela briga. Não adianta. Se você querer abandonar esse pensamento pela força, você vai perder. Seja qual for o pensamento, você vai perder. Melhor jeito, a tática certa é trocar esse pensamento por outro. Tá? Não combata um pensamento, é perda de tempo. Passo avançado é a concentração. Concentração é o passo anterior à meditação. A concentração é foco
total naquilo que você está fazendo. Nada te interfere. Foco total, 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 total. Você está fazendo aquilo com toda a atenção. Pode estar fazendo barulho aqui, tocando música lá, pode estar acontecendo outras coisas. Você está tanta atenção naquilo que você está fazendo, que nada tira o teu foco daquilo. Isso se chama concentração, e isso é um passo avançado também. Passo mais avançado ainda é livrar a mente de impurezas, isso através da meditação. Meditação, um dos passos delas finais, é você trazer à tona toda a porcariada que você já fez. E não vai dizer que vocês não fizeram porcariada não, que vocês já fizeram sim, tá? Eu já fiz, vocês não fizeram? Todo mundo faz. E a gente joga este bar do tapete. Então a meditação é quando você preparou bem para ela, chegou na concentração e preparou a meditação, tu é capaz de trazer à tona as porcariadas que você fez e deixar essas porcariadas tudo embora. Tudo. Deixa embora. Deixa embora. Isso se chama perdão. O único jeito de você perdoar alguém é esquecendo. Aí eu perdoei ela, mas não para de pensar naquilo que você perdoou. Isso não é perdão. Tu só perdoa realmente quando tu não pensa mais naquilo, esqueceu. Ou seja, você trouxe a sujeira à tona, olhou aquela sujeira todinha, deixou a sujeira ir embora e não existe mais memória dentro de você daquele fato que foi necessário você perdoar. Aí teve perdão. Antes disso, não houve perdão. Tá? Esse seria o corpo causal de um homem evoluído. Tá? Eu ia chegar um pouco mais adiante, mas já são 9h30. Eu ia falar um pouquinho de cada veículo, até os veículos superiores. Mas o objetivo maior para um curso de teosofia é cuidar do veículo físico, cuidar do veículo astral e cuidar do veículo mental. Esse é o nosso objetivo nesse curso. Num curso mais avançado, então a gente vai chegar mais nos outros veículos. Os outros veículos eles não precisam ser aperfeiçoados. Nós só precisamos nos entregar a eles para que eles aconteçam em nossa vida. Tá? Mas eu vou mandar o PowerPoint a vocês amanhã, ou depois de amanhã eu mando. Se restar alguma dúvida sobre esse tema, que eu previ 3 aulas para falar sobre esses veículos, vocês podem me perguntar ou pessoalmente ou por e-mail. Podem perguntar, naquilo que eu puder falar alguma coisa, eu falo. A próxima aula, semana que vem, vai ser sobre a teosofia e a sociedade teosófica. São os princípios básicos, bens básicos da sociedade teosófica e da teosofia também, que são coisas diferentes, tá? Sociedade teosófica são pessoas, e teosofia é perene. Teosofia são os valores eternos. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessas coisas aqui para a gente separar uma coisa da outra e ver que teosofia não existe só na sociedade teosófica, ela existe em qualquer lugar. Sociedade teosófica é um órgão de pessoas que se reúnem para praticar a teosofia, mas é um grupo de pessoas. Dentro desse grupo de pessoas existem pessoas que já aprenderam um pouco mais, outras que aprenderam um pouco menos. Mas a gente fala sobre isso, vai ser o Antônio Carlos Jorge, que vem aqui semana que vem para falar desse tema. Eu volto aqui para falar sobre, eu acho que se vocês verem a programação, é o ciclo da vida e da morte, é o próximo tema que eu venho falar aqui. Ok? Vão ser 30 aulas, uma boa parte, quase metade dessas aulas, sou eu que vou dar, mas outras pessoas também vão, até porque se vocês só me ouvirem falar, então parece que é bom ouvir outras opiniões também, que nem todo mundo pensa igual. Ok, gente? Obrigado pela presença e semana que vem continuamos mais um pouquinho desse curso. Quem for pegar metrô, vamos falando